Ok, aqui eu vou explicar alguns comandos básicos do CAD, para quando tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre como desenhar, como utilizar o próprio CAD. Já tenho uma base, né, quando falar linha, polilinha, enfim. Tem um mini guia aqui que eu vou colocar no vídeo ali embaixo, descrição, para alguns comandos, para ficar mais fácil. Então, para começar, eu estou usando aqui o Civil 2018. Para quem não sabe, ele também é da plataforma Autodesk, dá para fazer o download da versão estudantil, então pode pegar lá para fazer, para aprender, né? Primeira coisa aqui, no caso eu estou com o Civil 2018. Se você estiver fazendo um projeto que só vai usar o CAD, não tem problema, só vem aqui em cima. Primeira coisa, altera, né, a versão. Então você pode alterar para Draft Annotation, que é esse aqui, a interface mais clássica do CAD, mais clássica no sentido atual, né? Antigamente ele era um pouquinho diferente do AutoCAD, mas eu recomendo se acostumar com esse tipo de interface, que normalmente você quando abre só o AutoCAD 2018 já vem nessa interface. Então os primeiros comandos a primeira coisa que você tem que saber é abrir as propriedades de qualquer elemento dentro do CAD. O que é propriedade? Quando eu dou um PR, comando PL, ele vai abrir esse aqui. Ó. No caso, eu não tenho nada selecionado. Ele está me informando, está me dando informações básicas, como cor, tipo de layer, que está configurado para qualquer tipo de desenho. Quando eu começar a desenhar aqui, vou até fixar aqui, né? Quando eu começar a desenhar, vai dar as informações aqui. Então, esse aqui é o básico. Então, isso aqui é para você sempre saber, quando você clica no elemento do CAD, que eu já vou começar a desenhar daqui a pouco, mostrar as informações aqui. Então, o primeiro elemento, por exemplo, que eu quero desenhar é uma linha. Por exemplo, eu desenho uma linha. Ó, ela está livre. Se eu dar um F8, ela faz é, de forma orto, né? Reto. Aqui embaixo está a indicação dela. Eu posso desligar também. Criei uma linha. Dei um ESC, né? Depois criei a linha, dei um ESC. Se eu selecionar ela, aparece aqui, ó, line. Então, aqui tem uma diferença. A gente não trabalha com line, a gente trabalha normalmente com polyline, que é a mesma coisa que uma line, só que a diferença é que ela é contínua. Se eu der uma line aqui, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ela vai dar uma pequena diferença. Ó, ela vai separar e vai ter dois elementos separados. Uma polyline ela tem outras funções. Tá aqui, ó, polyline. Ela tem função que eu posso aumentar a espessura dela aqui, dar um global weight. Dar umas espessuras aqui, tipo 10 ou 20. Então, tá aqui, ó. Eu começo a dar umas espessuras. Eu posso dar aquele outro tipo de espessura clássica aqui também, né? Mexer aqui, mas eu não costumo usar aqui. Tem que ver se a layer já não está configurada. Então, essa é a diferença. Então, normalmente eu trabalho com polyline. Ela também é mais fácil porque ela tem uma elevação global. Se eu dar um 10 aqui, ela vai elevar essa linha 10 metros. Ó, aqui está a linha e aqui está a polilinha. Você vê dessa forma. Então tem essas diferenças aqui entre linha e polilinha. E a gente normalmente trabalha só com polilinha, para que quando der uma elevação ou mexer mesmo, precisar de alguma espessura, já altere aqui. Você está fazendo definição de projeto normalmente dessa forma que a gente trabalha com polilinha. A line ela já tem aquele probleminha que ela tem elevações separadas, de começo e fim diferente. Então tem todo esse problema aqui. Ok. Esse é o conceito de linha e polilinha. Algumas edições de polilinha também. Um dos primeiros conceitos é extend. Quando eu tenho uma linha aqui eu quero chegar até essa linha, eu dou um EX, clico na polilinha, dou um espaço e clico aqui. Ela extende até lá, extende até lá. Aí eu quero dar um trim também, ou seja, que interrompa daqui para cá. TR, seleciona a linha que vai obstruir a outra, clico nessa. E aqui, ó, eu tenho uma polilinha aqui e uma polilinha aqui. Se eu selecionar propriedade, duas polilinhas. Aproveitando aqui, eu tenho uma função que é junto essas duas, que é join, de OTA. Clico nela e dou um join. Então ela juntou e transformou essas duas em uma linha só. Em uma polilinha só, né? Tal de duas em uma. Outro comando interessante também é que se você por acaso fez linhas e quer converter, usa o comando pedit. Pedit ele vai pegar as linhas, né? No caso, vou dar um pedit de novo. Sempre olhando também aqui a barra de baixo, tá? As informações que ele está falando. Então, múltiplo. Clico na primeira linha, segunda linha e dou OK. Aí ele está falando se você vai converter para uma polilinha, sim.
O que você quer fazer depois? Eu vou aproveitar e já dar um join. Então, join, pronto. Aqui, ó, ele juntou. Então, de uma linha ele virou uma polilinha. Se por acaso você quiser explodir, você quiser transformar isso aqui de novo para linha, você dá um explode, que é um X. Explode. Pronto. Você separou as duas novamente em linhas. Outros comandos aqui então extend, trim, deixa eu ver se estou esquecendo mais algum aqui. Ok, tá. Então, alguns conceitos aqui também de Ashura, né? No caso, se eu tenho um polígono fechado, ó, se eu quero fechar aqui, eu dou um CL para fechar. E eu quero colocar uma Ashura. Ashura é apertar H. Eu tenho duas formas de Ashurar, né? Ele vai abrir essa tela aqui, ó, de criação de Ashura. Ashura é preencher, né, objeto. No caso, eu vou clicar no meio, eu preenchi com sólido. Ó, com pict point, né, sólido. Posso alterar o tipo também. Ó, ele alterou o tipo, só vou aumentar a escala aqui para ficar visível. Aqui é a forma de Ashurar. Eu também, quando eu tenho um objeto fechado, ó, como eu tenho uma polilinha fechada, eu posso dar uma Ashura onde eu seleciono o objeto. Clico aqui no Select, clico no objeto e Ashura ele também. Também vou alterar aqui, altera a escala. Bem simples. Então esse aqui é o conceito de Ashurar. Interessante, se você tem uma polilinha e estiver achurado e aqui tiver associado, você pode clicar na borda da polilinha e adicionar aqui, ó. Ele meio que puxa toda a achura, né? Ok. Outro comando seria as formas de criação de texto. No padrão, tem às vezes padronizações de desenhos, você tem padronizações de texto também, né? Então, annotation aqui, tu tem aqui, ó, tem o tipo de texto single line e multiline, né? O single line é T, então o T enter, clica no lugar e você vai escrever o texto. No caso ele deu o comando multiline ali. Então ele tem escalas aqui, ó, estilos, né? No caso aqui nesse desenho não tem nenhum estilo, tem os estilos aqui meio vazio, não tem problema, depois eu faço um com template oficial aqui. Então você sempre verifica o tipo de estilo e a recomendação do procedimento que você está seguindo, né? Eu posso alterar o conteúdo aqui em cima também, clicando aqui nessa caixa. No conteúdo. Eu falei que era para ser um texto, mas aqui está que é um MTXT, que é tipo MT, né? Que cria esse aqui de múltiplas linhas. Qual que é a diferença? Esse aqui ele pode dar enter, escrever texto, né? Deixa eu só abrir aqui. Então enter, escrevo um outro texto. Então tem múltiplos textos em uma única seleção. E se eu der um explode, ele transforma em texto. Opa, explode. Explodiu. Aí ele transforma em texto. Ele não permite essa múltipla assim, ele separa, né? Então ele separa os dois textos. A diferença é para trabalho. O MTXT ele deixa mais pesado o arquivo, dependendo como você está trabalhando. O TXT é mais simples. Seriam esses. Então, recapitulando: L de linha, PL de polilinha. Quiser dar um trim, se eu quiser estender essa linha até aqui, eu dou um extend, EX, seleção de polilinha, espaço, e termina. Se eu quero interromper esse aqui, eu não quero continuar aqui, eu posso dar um trim, TR, seleciona, espaço, enter, aí ele interrompe, né? Um outro conceito também é usar uma outra ferramenta aqui que é o breakline, BR, clique aqui em breakline, ó, eu cliquei aqui, opa, deu extend. Breakline é quebrar a linha, né? Eu clico aqui onde eu quero começar a quebra, até onde ela vai a quebra. Então ela interrompeu dessa forma. TXT, né? Que é no caso quando eu estou no meu computador, quando eu D, que ele dá o comando múltiplo texto, né? Então, para escrever texto aqui. Seleciono aqui, ele está muito pequeno por causa da propriedade dele. Se eu quiser, eu até posso aumentar aqui, mas recomendo, usa os estilos. Verifique se o arquivo está editado para os estilos corretos, principalmente com questão de escala.
O X de explode, né? Você converter um elemento para uma forma mais primitiva dele. Por exemplo, uma polilinha explodindo, ela transforma em linhas. Pedit, para voltar a linha para polilinha. Então, um pedit múltiplo, linha, segunda linha, enter, join. Pronto. Opa. Aqui ele converteu, mas ele não juntou. Então, se ele não juntou, só converteu para polilinhas, eu dou um join. Seleciono. Cuidado, linha não se junta com linha. Não adianta eu querer juntar esses dois aqui com join que não funciona. Porque são... Ah, não, aqui no caso funcionou. O meu está convertido, ele converteu as linhas em polilinhas. Mas pode não acontecer, enfim. Outro conceito importante é o snap, que é o F3. O que é o F3? Quando eu estou com linha, eu quero chegar até esse ponto, olha, dá o quadradinho que está com o F3 ligado. Se eu desligar, eu não consigo aproximar. Eu não consigo juntar. Então, se eu tento dar próximo, ó, não fica totalmente junto. Agora, se eu clico nele e dou um F3, aí ele fica junto. Muito cuidado com isso. Manter o F3 ligado, está aqui embaixo. Você pode configurar vários tipos. Endpoint, midpoint, ele tem formas diferentes. Clico nele, ó, endpoint. Se eu também segurando Ctrl e apertando com o botão direito do mouse, você tem Snap Settings, você pode clicar aqui. Aí ele vai abrir essa janela. Eu vou falar além do endpoint, eu quero center, meio. Aí se eu passar o mouse, ele fica um triângulo. Deixa eu ver o que mais aqui eu consigo. Consigo perpendicular. Ó, perpendicular, aqui é perpendicular. Quando eu tô com um ponto aqui, ele vai fazer perpendicular ali que eu quero chegar. Tem vários. Fazer círculo é C. Tá? Fazer um círculo. Aqui, ó, um círculo com diâmetro variável. Enfim, são esses os conceitos básicos do CAD.